Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, né? Depois da derrota para o Internacional, CBF afastando árbitro, equipe do VAR, reconhecendo o erro, mas o jogo não volta. Muita gente perguntou até sobre Jonathan Jesus, se o cartão pode ser retirado. Vamos falar sobre isso. Cruzeiro tendo aí o jogo quarta-feira com o Matheus Pereira à disposição. E também o que esperar do time do técnico Leonardo Jardim. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. A CBF entendeu que o árbitro, a equipe do VAR, que eles prejudicaram o Cruzeiro diante do Internacional. E com isso, Marcelo de Lima Henrique está afastado. A Daiane Muniz, que era a responsável pela arbitragem de vídeo, e toda a equipe, todos estão afastados. Inclusive o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, teve uma reunião com a equipe da arbitragem de forma virtual, né, com o Rodrigo Sintra, em uma videoconferência, e ele admitindo o erro contra o Cruzeiro. Só que aquilo, né, não vai acontecer mais nada, não volta, e aí o Cruzeiro perdeu o jogo da forma como perdeu e aumentou ainda mais a pressão depois que o Jonathan Jesus acabou sendo expulso. Mas pelo menos isso, né? E que esse pessoal aí não apareça mais em jogo do Cruzeiro. Tanto o Marcelo de Lima Henrique, esse aí nem sei se vai voltar a apitar, quanto a Daiane Muniz, que era a árbitra no VAR, e também toda a equipe, pelo menos aqui da nossa parte, ficar observando bem as escalas para que o Cruzeiro não possa ter essa turma aí novamente como árbitro de vídeo, né? Rodolfo Toschi Marques, Daiane Muniz e companhia limitada. Então, sobre a arbitragem, é isso aí. O Cruzeiro treinou nesta segunda-feira já, teve trabalho, reapresentação na Toca da Raposa 2, e o Matheus Pereira esteve neste treinamento. Ele até postou comemorando a chegada do Theo, e o Matheus Pereira agora está liberado. Treinou normalmente, treina nesta terça e vai para o jogo na quarta-feira. Aí temos que ver qual será a ideia do técnico Leonardo Jardim neste compromisso. O último treinamento será nesta terça. Vamos acompanhar. O Wallace e Christian também treinaram normalmente com o grupo. Estão de novo à disposição do técnico Leonardo Jardim. Muita gente perguntou, inclusive, sobre Jonathan Jesus. Se teria como o Cruzeiro fazer uma solicitação para que o cartão vermelho fosse retirado. E a resposta é não. Isso não tem como acontecer. A gente buscou aí alguns especialistas, tem até uma matéria no nosso centraldatoca.com.br, e por ser um erro de fato e não um erro de direito, dificilmente o Cruzeiro conseguia. Aquilo que aconteceu na época do Dedé foi um caso bem difícil de se repetir. E o Cruzeiro naquela ocasião até teve, depois o Dedé voltou a ser expulso, então não terá nada além disso. No domingo contra o São Paulo, o Jonathan Jesus terá que cumprir suspensão pela expulsão injusta que foi aplicada no duelo diante da equipe do Internacional. Samuca, e o esquema do professor segue em xeque, ou você acha que está havendo uma evolução aí? É complicado, né? Porque jogou com a menos aí, é complicado fazer a avaliação. Né? Pois é. Até os 19 minutos ali, né? Muito pouco pra gente falar, mas tava um jogo, o Inter um pouco melhor, mas Cruzeiro controlando bem, participando ali bem do duelo, né? Mas ele colocou o Eduardo até, acho que deu uma preenchida maior ali no meio campo. Tava bem o time. Mas ainda não é o que o Cruzeiro precisa, né? Agora, você falou aí depois da expulsão, aí eu concordo demais, porque
o Cruzeiro saiu estendendo tapete vermelho para os jogadores do Inter, né? O Wanderson e o Romero no primeiro gol, o Wesley com o Alan Patrick, eles fazem uma tabelinha ali de tempos de Copa MCE que eu fazia aí no time de vocês lá, jogando com outros companheiros, tabelinha você fazer em time infantil, né? Não dava pra fazer, porque aqui a gente não marca com o olho, não, admitir o pé. A gente soltava a bola. Podia chegar atrasado? Aqui, Podia, mas... mas... Tem uma coisa que eu acho que vale a pena, assim, porque é uma coisa que, não é que me incomoda, mas me estranha de alguma forma. O Cruzeiro e o Cruzeirense não falarem em reforços agora pro meio do ano. Porque a gente tá chorando todo o jogo. Não, pro meio do ano é claro que tem, reforço. Mas o que o Cruzeiro precisa, na opinião de vocês, assim? Na opinião do técnico, muita coisa, hein? Mas assim, na opinião de vocês, assim, o que o Cruzeiro precisa de jogador? Óbvio, a gente sabe quanto melhor a qualidade, ok, mas e de posição, assim? O que tá faltando pra dar um equilíbrio melhor no time? E aí, Samuca? Um zagueiro urgentemente agora, né? Pra jogar o Mateu aí, deixa a turma da base. Volante, um primeiro volante mais rápido possível e pelo menos mais um beirada decisivo, né? Talvez um homem de velocidade, né, Samuel? Qual a característica desse primeiro volante? Porque o Cruzeiro tem o Romero e o Wallace, são dois primeiros volantes. Muito bons, velho. O Wallace não deu certo ainda. Ainda não. Mas aí mandou um ano já. E os dois estão mal. Manda o Wallace andar? Não sei, de repente Empresta pro América. Só de você não depender muito de um jogador que tá numa fase boa. Lembra do Luxemburgo que falava isso? E ele é um grande... Manda o Wallace pra nós, velho. Empresta ele pro América, já que é pra fazer raiva, empresta ele pro América. Luxemburgo falava, você não pode ter um jogador... Ele falava ruim, né? Não é o caso do Wallace, mas o momento não é bom. Ele tem um momento ruim de um ano. Aí complica. Você precisa dele o tempo todo, cara. Aí complica, né? Momento ruim de um ano. E é o 12º jogo seguido que a zaga do Cruzeiro é vazada, né, Samuca? Sim, a gente só não tomou gol aí contra o Tombense, né? E era o time reserva. Graças a Deus. Na temporada. Ô Samuel, vocês não ficam escondidos atrás de arbitragem, de que por causa de arbitragem vocês perderam. Vocês tomaram um baile ontem no Internacional. Ou eu tô mentindo ou eu vi outro jogo? Desculpa a franqueza. Eu só tô te perguntando que você é um camarada junto com o Adroaldo e conhece tudo do Cruzeiro. O Igor também. Padreca, eu precisava muito da sua análise embasada para eu seguir a minha vida aqui. Então, muito obrigado aí pelo posicionamento. Isso agora... Começou bem aí, ó. A semaninha começa agora aí. Mas vocês disseram que o rapaz era da zoeira. Mas é a melhor participação. Tá zoando, Pronto, obrigado. Dá o corte aí pra nós aí. Ouçam agora o VAR. Para quem não acompanhou, a CBF liberou já no início da madrugada, de maneira até bem rápida, com velocidade, o áudio do VAR da senhora Daiane Muniz, que estava no VAR, com o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Ouçam o que disse a cabine do VAR nesse lance crucial, decisivo, aos 20 minutos do primeiro tempo, que tirou o Jonathan Jesus do jogo e deixou o Cruzeiro com 1 a menos. Escuta aí. Ele tá de frente pela câmera 4. Isso. É amarelo, não é vermelho. Vem cá, capitão. Foi fora da área. Fala pra ele que foi fora da área. Perfeito. Peito, depois pé. Agora nós vamos checar pro seguinte. O lance fora da área, com disputa, é cartão vermelho, é regra. Se fosse pênalti, era amarelo. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Todo controle do tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com a PP Limpo. Obrigado, cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Douglas não tem impedimento, pode sair. Bom, lance perfeito, lance correto. Ô Nath Fiuza e Alexandre Simões, eu preciso até estender o debate com vocês com a seguinte informação. Houve uma orientação antes do início do campeonato para que diminuíssem as intervenções do VAR nas partidas do Campeonato Brasileiro. O que eu até acho válido, né? Porque nós vimos ano passado muita gente apitando o jogo da cabine do VAR. E aí parece que levaram isso de maneira, como quase tudo aqui, né? Fora do costume. Poxa vida, é um lance tão claro, pelo menos na minha visão. Ah, mas tem um empurrão do Jonathan, a mão do Jonathan nas costas. Vamos colocar, por favor, na tela do YouTube os melhores momentos. E aí a Nath Fiuza e o Alexandre Simões vão poder debater
com mais profundidade o jogo do Cruzeiro, que obviamente fica muito prejudicado após a expulsão. Mas ouvindo o áudio, lance perfeito, Marcelo, lance perfeito. Poxa vida, é tão claro. E, Simões e Nath, pra mim, quando a gente escuta o áudio e vê as imagens da cabine do VAR, eles estão vendo tudo em câmera lenta. Em câmera lenta, tudo é falta, tudo é pênalti. Sabe? Todo lance vai ser... Não dá. Eu repito, os pênaltis marcados para o Palmeiras são vergonhosos. Mas você vê em câmera lenta, ali, ó, há um contato, tem um contato, não tem contato com força suficiente para derrubar. O Wesley cai, ele se desequilibra, porque no giro que ele faz para tentar dominar a bola, naturalmente ele se desequilibrou. Na velocidade e no giro. Aí o gol do Cruzeiro. Também essa lateral esquerda do Cruzeiro ontem. Ô Simões, concorda? O lance foi... Ó o gol, ó o drible que o Gamarra toma, gente. Nossa senhora, o drible que o Gamarra... Tá no YouTube, viu? O terceiro gol do Inter. Ó, olha que facilidade do Borré para driblar o Gamarra. Ô Alexandre Simões, primeiro você concorda ou você acha que a expulsão foi justa? Sua análise de Inter 3, Cruzeiro 0. Ô Thiago, eu não consegui ver a falta do Jonathan Jesus. A dúvida que eu tenho é em relação a um pé esquerdo do Kaique. Se o pé esquerdo do Kaique atrapalha o Wesley. Mas se o pé esquerdo do Kaique atrapalha o Wesley, não era lance para expulsão, tá? Porque tinha o Jonathan Jesus. Eu acho que não foi nada. Eu acho que o Marcelo de Lima Henrique se perdeu na interpretação do lance e o VAR não acudiu. Aliás, é um papel do VAR, né? Principalmente no lance tão decisivo. Acaba que compromete o jogo totalmente, né? Com 20 minutos de jogo, você ter um jogador expulso, ainda mais numa partida contra um adversário de um nível tão alto como o Internacional. Mas há um outro lado também que a gente não pode deixar de destacar, tá? Eu acho que o Leonardo Jardim, mais uma vez, não foi bem, Thiago. Porque a partir do momento que você tem um jogador a menos e aí a coisa aconteceu, ele tinha que agir, e na minha visão ele agiu mal. Eu acho que assim, o Cruzeiro tem 2 jogadores no ataque que tem muita qualidade, Dudu e Gabigol, mas são os 2 que menos recompõem. Então tinha que ter saído ou um ou outro, para entrar o zagueiro, né? E aí o zagueiro que ainda é o Gamarra, né? Então eu continuo com o meu desafio, tá? Se a base do Cruzeiro tiver zagueiros piores do que o Gamarra, eu acho que devia fechar. Eu acho que a base do Cruzeiro deveria acabar. Se o zagueiro, se o Bruno, se o Janderson, se esses meninos são piores do que o Gamarra, o Pedrão que tá lá no Avaí, né? Se eles são piores do que o Gamarra, acaba. Não faz mais sentido ter, né? Não faz mais sentido ter. Aliás, eu queria saber o que o Gamarra vem fazer no Cruzeiro. Um cara que nem reserva era no Atlético do Paraná, trocado pelo Tevez, que é uma promessa. Ele não joga no Atlético do Paraná. Gente, uma coisa completamente diferente. Eu queria saber o que o Gamarra vem fazer no Cruzeiro. Agora, ele jogar é o que me surpreende mais ainda, Thiago. Ô, Nath Fiuza, te acompanhava ontem após o jogo, você fez uma análise semelhante ao que disse o Simões a respeito do Gamarra, mas... E o Pedro Lourenço, tá? Até pra fazer justiça, ele falou, não só reclamou da arbitragem, falou, olha, tô sim preocupado com a temporada do Cruzeiro. O time do Cruzeiro não dá liga. É incrível como não, troca treinador, entra um, sai outro, que já é um erro também, né? De gestão e de análise. Mas não consegue encaixar o Cruzeiro nem com o Jardim, nem com o Diniz. Vou te falar, viu, Nath? Que início preocupante do Cruzeiro no Brasileirão. Pois é, Thiago. E olha só, a gente não precisa dizer aqui, né, que o Cruzeiro perdeu só por causa da expulsão. A expulsão condiciona muito. O Cruzeiro tinha, inclusive, conseguido fazer um gol, né, que foi anulado ali aos 7 minutos com o Eduardo. Era uma partida que até o momento da expulsão o Internacional era superior, já tinha pressionado mais, sufocava mais o Cruzeiro no campo ofensivo, mas era um Cruzeiro que competia. Então talvez perdesse, mas não perdesse exatamente da forma como aconteceu. E sem tirar aqui em nenhum momento o mérito do Internacional, porque a gente já viu também outras equipes jogarem com um atleta a mais no campo e não conseguirem impor o seu futebol, não conseguirem ser superiores, e o Internacional foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Impôs o favoritismo que ele já tinha antes da bola rolar, com um homem a mais, massacrou o Cruzeiro, passou por cima. A verdade é essa. E o Inter não precisava necessariamente de ter um homem a mais para vencer o Cruzeiro, porque é uma equipe melhor neste momento, mais entrosada, mais encorpada, mais equilibrada,
equilibrada e melhor treinada, porque o trabalho do Roger Machado é muito bom e é um trabalho mais longevo do que o do Leonardo Jardim. O Roger está aí desde o final da última temporada. Mas a gente precisa ser justo também que a forma como o Jonathan Jesus é expulso mexeu demais com o Cruzeiro, não só na parte tática, porque bagunçou a estratégia do Leonardo Jardim, mas também na parte mental, porque era muito claro assistindo o jogo que os minutos ali subsequentes à expulsão, o Cruzeiro estava completamente desconcentrado e perdido dentro do campo. O time toma 2 gols em 16 minutos, né? A expulsão é aos 20, aos 36 o Cruzeiro já perdia de 2-0. E aqueles 16 minutos era um time completamente apático, porque os jogadores ficaram muito presos àquilo que estava acontecendo, aquele erro da arbitragem, né? Aquela interferência mal feita do VAR, ou a não interferência, né? A omissão que veio da cabine do VAR. Então, assim, pra mim, repito o que disse ontem na transmissão, é um erro grotesco, um erro terrível, né? Se existe uma falta, pra mim não existe a falta, mas se existe a falta, ela é cometida pelo Kaique, no lance que o Simões citou, né? Que há um toque ali no pé do Wesley. Pra mim, ele já está desequilibrado, ele já não conseguiria fazer o gol. Se há o toque do Kaique, o Jonathan estaria na cobertura, então não seria um lance pra vermelho, mas o mínimo que a Daiane Muniz no VAR deveria ter feito era falar, olha, você está enxergando algo aí, realmente é um lance confuso, mas não é o Jonathan Jesus. E aí tem uma parte do áudio do VAR que o áudio é um pouco mais extenso, né, Thiago? E tem uma parte que ele fala assim, por atingir a perna. O lance de contato da perna do Jonathan Jesus com a perna do Wesley é absolutamente normal. E aí eu quero trazer aqui que antes do jogo começar, no papo ali com os capitães, na hora que tá tirando a moedinha, o Marcelo de Lima Henrique falou assim, isso aqui é um esporte de contato, hein? Não é igreja, não é futebol. Não é igreja, é futebol. E aí ele considera aquele lance ali da perna do Jonathan Jesus com a perna do Wesley suficiente para uma expulsão. Então, assim, é tudo muito controverso. É muita falta de critério. E aí, para fechar, o que você falava, essa orientação que veio pro VAR para meio que sempre corroborar com a decisão de dentro do campo, como se o VAR tivesse ali sempre para validar e não para corrigir um erro que existe, vai acabar com o nosso campeonato. Antes era o VAR intruso. Tudo o VAR tinha que se intrometer. Nada podia ser da forma como acontecia dentro do campo. Sempre o VAR tinha que ter um porém. Agora é o VAR omisso. O VAR olha o lance e não sabe interpretar. Não é só achar se teve o contato. É interpretar se o contato é faltoso. E a nossa arbitragem não consegue fazer isso, Thiago. Tem que achar um meio termo aí nesse VAR, porque não dá pra deixar correr da maneira que tá. Marcou no campo, que se lasque. Não dá. E um lance que tirou o Cruzeiro completamente, né? O mental do jogo, ainda depois da derrota. Pedro Lourenço falou na Itatiaia sobre a união, né, que precisa acontecer entre os clubes e a repercussão após o afastamento dos árbitros envolvidos, né, na grande lambança ontem no Beira-Rio. E o Pedro Lourenço admitiu ainda hoje que recebeu uma ligação do presidente da CBF, Edinaldo, que foi solidário e que assumiu o erro grave no jogo de ontem. Então, o Edinaldo ligou para o Pedro pedindo desculpas sobre o que aconteceu no Beira-Rio. Vida que segue. O Cruzeiro pede união dos clubes também, e o Pedro foi, né, bem nas suas falas, convicto que precisa, além da união, profissionalizar, né, a profissão da arbitragem para que a cada dia os erros possam ser diminuídos. Essa é a palavra do Cruzeiro, que está na bronca. Inclusive ontem sequer o técnico Leonardo Jardim foi para a entrevista coletiva para falar sobre o jogo e até mesmo já pensando na equipe do Mushugruna
pela Copa Sul-Americana. Jogadores também não falaram na zona mista, silêncio total e na bronca com a arbitragem, JBC. O que eu achei uma pena, inclusive, né? O Leonardo Jardim não ter ido à entrevista coletiva, porque tinha uma série de perguntas a serem feitas a ele, quanto à escalação, por exemplo, quanto à mudança depois da saída, da expulsão, né, do Jonathan Jesus, quanto ao planejamento para a sequência, enfim, tinha muita coisa de futebol a ser perguntado ao Leonardo Jardim, e não acho que tenha que ser visto com bons olhos a ausência da entrevista do treinador, porque o jogo teve outros fatores além da arbitragem. O Gamarra, por exemplo, sendo escolhido aí para a zaga, muitos fatores que poderiam ter sido perguntados. A experiência dele também, né, em termos de Europa, o funcionamento do VAR, o uso do VAR, como pode acrescentar, né, e não atrapalhar. Tinha muito assunto. Muito assunto para ele falar, e um cara que sempre tranquilo, acredito que não ia para a entrevista coletiva, né, para fazer xingamentos, mas pelo menos para tentar contribuir para a arbitragem brasileira. E mesmo se resolvesse xingar a arbitragem, tinha outra coisa para perguntar, né? Enfim, então mas eu acho assim, essa nota que o Cruzeiro soltou, e o que eu vou falar vale pro Cruzeiro e vale pros outros clubes do futebol brasileiro também, tá? Porque o Palmeiras ontem foi beneficiado e o Abel Ferreira não esbravejou. Quando o São Paulo foi beneficiado na primeira rodada, o Zubeldia não esbravejou como ele esbravejou ontem no duelo contra o Atlético, em que ele foi prejudicado, né? É importante destacar, o Lianco deveria sim ter sido expulso no primeiro tempo. E a nota que o Cruzeiro divulga no site, ela tem alguns fatores importantes. Primeiro é o título, estamos cansados. A frase final é, acabou a paciência. E um pouco antes da frase final tem, esperamos muito mais de quem se diz competente para administrar o futebol brasileiro. Exigimos atitude e mudanças imediatamente. É o que diz o Cruzeiro por meio de nota, o que disse o Cruzeiro por meio de nota ontem no site. Se não partir disso aqui para ações efetivas, e aí o que eu digo é, que o Pedro disse inclusive na entrevista, e espero que saia de fato do discurso, vamos sentar os clubes todos aí, todo mundo à mesma mesa, os 20 da Série A que votaram no Edinaldo, os 20 da Série B que votaram no Edinaldo, as federações que votaram no Edinaldo, todo mundo que entendeu, e pegando a frase da nota do Cruzeiro, que quem tá lá se diz competente para administrar o futebol brasileiro, está na nota do Cruzeiro, que também votou no Edinaldo. Vamos todo mundo reunir, os 20, pelo menos os 20 da Série A, que não conseguem sentar e formar uma liga só, e vamos de fato nos preocupar com a resolução do problema do futebol brasileiro, ou vamos a cada semana, quando for prejudicado, esbravejar, e quando for beneficiado, falar que tá tudo certo. Se isso não partir, se a nota do acabou a paciência, e é curioso a paciência ter acabado cerca de 15 dias depois da eleição da presidência da CBF unânime, a paciência acabou muito rápido, né? Se partir do fim da paciência para ações efetivas, se o Cruzeiro vai ser um dos líderes aí do movimento para solucionar esse problema do futebol brasileiro, se não passar para essa ação efetiva, nota de time de futebol, nota de repúdio. Vai ser apenas nota. É pra julgar pra torcida. Só serve pra isso. Pra julgar pra torcida, pra falar que tamo indignado, que isso e que aquilo. Mas na hora de votar, vota no mesmo. Na hora de, quando é beneficiado, fala que tá tudo bem, ninguém esbraveja. Então assim, vamos partir pro próximo passo ou vamos continuar no mesmo populismo de sempre, fingindo, fechando os olhos quando é beneficiado e esbravejando quando é prejudicado? O que eu espero é isso. E o que eu tô falando é pro Cruzeiro, mas eu digo de novo, vale pro Palmeiras, que foi beneficiado, vale pro São Paulo, que semana passada foi beneficiado e foi prejudicado agora, vale pro Atlético, que foi prejudicado semana passada contra o Grêmio e ontem foi beneficiado contra o São Paulo, vale pra todo mundo. Vamos partir para ações efetivas ou vamos continuar jogando pra galera? Porque é o que tá acontecendo no futebol brasileiro, é esse o cenário quanto à arbitragem. E agora, quanto à Confederação Brasileira, é isso aí que acontece no nosso futebol. Nós estamos vendo o caminho que o nosso futebol está indo, os rumos da nossa arbitragem em especial, não saímos do lugar. E na rodada 3 vocês podem ter certeza que vai acontecer de novo, porque essa é a maneira como o nosso futebol está sendo conduzido. 2 equipes de arbitragem foram afastadas, mas tivemos um lance contestável de gol anulado no jogo do Corinthians, tivemos também esse lance do jogo do Atlético importante de ser destacado, vários outros lances ao longo da rodada. É o nosso futebol, é o futebol brasileiro, mas
todo mundo acha que tá tudo bem, tá todo mundo satisfeito e a vida vai seguindo dessa maneira. E Rubens, o Cruzeiro vai seguir a vida dele com o Matheus Pereira, né, Rubens? Pois é, Cirilo, e até acrescentando no seu comentário, o técnico Roger Machado, depois da sua entrevista coletiva, disse que foi justo, né? Foi justo, aí é complicado. É o exemplo, e cai muito em cima do que você comentava. A vida que segue, 6h19, o Cruzeiro se reapresentou pela manhã na Toca da Raposa. Agora o assunto é Copa Sul-Americana, jogo contra o Muxugruna na quarta-feira, portões fechados no Gigante da Pampulha. E a grande notícia para o torcedor, e não só para a partida dentro de casa, mas o Matheus Pereira 100% integrado ao elenco do Cruzeiro para a montagem da equipe. Isso porque, Cereiro, ele foi titular em apenas um jogo com o comando do técnico Leonardo Jardim, que foi na ida contra o América pelo campeonato estadual. Agora vai alterar o esquema tático. Quem sai da equipe? Wanderson. Vamos aguardar esse time do Cruzeiro, que teve o Wanderson como uma das peças, né, que ontem estiveram, de certa forma, bem atuando, e o Cruzeiro agora tendo o Matheus Pereira, que é o seu camisa 10, um dos seus principais jogadores, agora à disposição do técnico Leonardo Jardim, que finaliza a preparação ainda amanhã no período da tarde na Toca da Raposa. É esse Cruzeiro pro jogo contra o Muxugruna e o técnico Celeste, que tenta se reabilitar na competição internacional, até porque depois tem o Palestino fora e a necessidade de somar pontos, para não acontecer como foi na temporada passada, quando o Cruzeiro por muito pouco não acabou, né, não avançou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vida que segue, agora é quarta-feira o Muxugruna. Então é isso, galera, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!